todos! Estamos na etapa final do nosso curso básico. No último caderno, o caderno 10, temos como tema Esperanças e Consolações. Neste tema ele é repartido em duas partes, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Nas penas e gozos terrenos iremos debater a felicidade e a infelicidade relativas, iremos falar da perda de entes queridos, de decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida e suicídio. Relativamente à segunda parte, penas e gozos futuros, iremos abordar o nada e a vida futura, a relação, a intuição das penas e dos gozos futuros, a intervenção de Deus nessas penas e recompensas, qual a natureza das penas e gozos futuros, penas temporárias, abordaremos também a expiação e o arrependimento, a duração das penas futuras e, para finalizar, qual a explicação que o Espiritismo faz para o paraíso, o inferno e o purgatório. Espero que estejam bem sentados, vai ser longo o nosso caminhar. Olá a todos! Chegamos ao final do nosso curso básico e temos o nosso 10º caderno. Como tema tem Esperanças e Consolações. Neste caderno vamos abordar duas vertentes. Uma primeira, penas e gozos terrenos, em que falaremos de felicidade e infelicidade relativas, perdas de entes queridos, decepções, ingratidões, afeições destruídas, uniões antipáticas, o temor da morte e também falaremos do desgosto da vida que muitas vezes leva ao suicídio. Numa segunda parte, falaremos de penas e gozos futuros. E o que está associado a este subtema, falaremos do nada e da vida futura, a intuição das penas e gozos futuros, a intervenção de Deus nessas mesmas penas, a natureza de penas e gozos futuros, falaremos também de penas temporárias, a expiação e arrependimento, duração das penas futuras e, por fim, de paraíso, inferno e purgatório. A que é que se referem estas palavras? Ora bem, surgem-nos muitas questões na nossa vida. Qual a finalidade do sofrimento da nossa vida? Porque é que nos incomodamos tanto com os momentos infelizes? Porque é que sofremos com eles? Porque é que uns nascem na opulência, outros na miséria? Porque é que o meu vizinho tem um carro, tem um apartamento, tem uma casa de praia e eu não tenho nada? Então são estas algumas questões que podemos formular para introduzir o nosso pensamento neste tema, de grande valor moral para a nossa alma doente. Então podemos começar por definir conceitos e definimos uma pena como um castigo, uma punição, um sofrimento, uma aflição. E para gozo, desfrutar, possuir uma coisa agradável ou útil, prazer, contentamento e alegria. Neste nosso primeiro slide, falaremos de felicidade e infelicidade relativas. E porquê é que são relativas e não absolutas? A felicidade na Terra é incompleta porque é um planeta de expiação e provas. O homem pode gozar apenas de uma felicidade incompleta, pois a vida proporciona-lhe, sobretudo, provas e ou expiações. Sendo um planeta de expiação ou de provas, ainda domina o mal. E se ainda domina o mal, muito sofrimento daí resulta. Porém, depende dele e sempre dele abrandar os seus males e ser tão feliz o quanto possível no planeta Terra. Na maioria das vezes,
O homem é o artífice de sua própria infelicidade, pois se desvia constantemente das leis de Deus. E ela também, há pouco era incompleta e agora é relativa, porque depende da posição evolutiva de cada um de nós. Porém, podemos dizer que a medida comum da felicidade para os homens está na seguinte fórmula. A medida da felicidade terrena é, para a vida material, a posse do necessário e a saúde do corpo. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Ao inverso, diremos que a infelicidade terrena está para a vida material quando há falta do que é necessário, não é? Do que é básico. E a doença do corpo. E para a vida moral, a consciência pesada e a falta de fé no futuro. Aos olhos de quem apenas vê o presente, o hoje, certas pessoas parecem desfavorecidas, não é? Pela fortuna, sem a merecerem. Porém, a fortuna é uma prova geralmente muito mais perigosa do que a miséria, porque o dinheiro ilude-nos, não é? E acabamos por nos desviar do objetivo da riqueza. Os males da vida terrena estão relacionados diretamente com necessidades artificiais que criamos para nós próprios. Aquele que souber limitar os seus desejos e olhasse sem inveja os que estivessem acima dele, livrar-se-ia de muitos desenganos nesta vida. O mais rico seria o que menos necessidades tivesse. Todavia, a medida do necessário e do supérfluo varia de pessoa para pessoa. Há algumas que têm muito e acham que não têm aquilo de que necessitam, enquanto que outras não têm nada e contentam-se com isso. Os males que dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo devem ser encarados com resignação e sem queixas para poder progredir. O homem tira sempre uma consolação da sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. O homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo, como já referimos. Todavia, pode acontecer que essa privação seja por sua culpa, entre aspas, não é? Ou seja, de sua responsabilidade. E então, só se pode queixar de si mesmo. Se for ocasionado por outrem, externo a si, a responsabilidade cairá sobre aquele que a causou. E aí poderemos estar de consciência tranquila, porque não fomos nós os causadores da situação. As classes a que chamamos sofredoras são muito numerosas no planeta Terra, que é um lugar de expiação. Quando o homem a transformar numa morada de bem e de espíritos de bem, deixará então aí de ser infeliz e passará o planeta Terra a ser um paraíso terrestre. Diz-se que no mundo, muito a miúdo, a influência dos maus se sobrepõe à dos bons. Os maus são intrigantes, são audaciosos, os bons são reservados, são tímidos, não dão nas vistas, não querem dar nas vistas. Quando eles o quiserem, preponderarão, porque são em maior número. Algumas vezes os sofrimentos materiais independem da vontade do homem, que é o próprio causador deles. Porém, mais do que estes, os sofrimentos morais são gerados pelo orgulho ferido, pela ambição frustrada, pela ansiedade da avareza, pela inveja, pelo ciúme e todas as paixões que são uma tortura para a nossa própria alma.
Agora veremos as causas de infelicidade terrenas. E como primeiro, e acho que muito bem, a perda de entes queridos que afeta a todos nós humanos. Decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, não seguir a vocação das nossas aptidões naturais e o apego aos bens terrenos. Agora veremos em pormenor as características, ou de uma forma mais detalhada, cada uma destas causas. A perda dos entes queridos é uma legítima causa de dor. Atinge tanto o rico como o pobre e representa uma prova ou expiação. Temos, porém, a consolação de nos comunicarmos com eles através dos médiuns, por exemplo, enquanto que não dispusermos de um outro meio mais direto e mais acessível aos nossos sentidos. Os espíritos dos nossos entes queridos, quando partem, são sensíveis à lembrança e à saudade dos que foram caros na terra. No entanto, as dores inconsoláveis e desarrazoadas atingem-nos penosamente, pois denotam uma falta de fé no futuro, falta de conhecimento, não é? E de uma confiança em Deus. Normalmente, o espírito é mais feliz no espaço, não é? No plano espiritual, do que na Terra, do que quando é encarnado, que está preso, está limitado. E lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz. O Espiritismo, provando a vida futura, oferece uma valiosa consolação. Já dizia Jesus: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do sofrimento, de que a morte não destrói as mais queridas afeições. A morte é apenas uma viagem, voltaremos a estar em contato com os nossos entes queridos. E não pode haver nada mais consolador do que isto. E desta forma também conseguiríamos passar estas perdas de uma forma mais suave e não tão sofrida. O objetivo ao falarmos deste caderno é efetivamente olharmos para as causas e saber que elas nos causam sofrimento, mas de uma forma melhor conseguir ultrapassar estas dores. Quanto às decepções, ingratidão e afeições destruídas, o Espiritismo incita-nos à prática do bem sem exigências. A ingratidão é uma prova à nossa perseverança no exercício do bem. Deus permite, muitas vezes, que sejamos pagos com ingratidão, não necessariamente porque seja o nosso merecimento, mas sim, não é, para que seja testada a nossa própria capacidade de perseverar no bem, ou seja, se iremos passar no teste ou não. O remédio para a ingratidão, o melhor remédio para a ingratidão é o esquecimento, assim como a prevenção da mágoa é não acolhê-la. E nisto temos o exemplo de Jesus, que no meio da enorme turbulência do seu martírio não acolheu a mágoa pela ingratidão sofrida, e sim ocupou o seu coração em pedir ao Pai que perdoasse os seus algozes, simplesmente porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Não é? Dizia, a frase é célebre: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. E será que os ingratos de todos os tempos até hoje o sabem? E não seremos nós ingratos com os outros também? Pois fácil é ver o argueiro no olho do outro e não vermos a trave no nosso. E fica aqui a meditação. Quanto às uniões antipáticas, na Terra são frequentes entre os encarnados. A lei da reencarnação acabará por resolvê-las.
Os espíritos simpáticos buscam-se reciprocamente e procuram unir-se. Todavia, é muito frequente entre os encarnados na Terra existir a afeição só de um lado e o amor sincero se veja acolhido com indiferença e até com repulsão e muitas vezes até com violência, não é? Há duas espécies de afeição, as afeições do corpo e da alma. E com frequência as pessoas enganam-se e tomam uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e sincera, é duradoura. E a do corpo é efêmera. Daí vem que muitas vezes os que julgam amar-se com um amor eterno passam a odiar-se quando essa ilusão se desfaz. Quanto ao temor da morte, devido à falta de conhecimento da vida futura, muitas pessoas têm pavor à morte. E o Espiritismo vem levantar esse véu. O homem carnal, que está preso à vida corpórea apenas, nem cogita sobre a possibilidade da existência de uma vida espiritual, centraliza a sua felicidade na satisfação fugaz de todos os seus desejos e, por isso, constantemente se angustia face às vicissitudes da vida. Quando algo corre mal, quando aparecem pedras no caminho e a morte assusta-o, duvida do futuro porque tem de deixar no mundo todas as afeições e experiências. Dado que não acredita em mais nada, efetivamente, para estas pessoas, a morte significa o fim. Para o homem moral, que se coloca acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá-lhe calma, serenidade, ditoso pelo bem que faz. As decepções e as contrariedades da vida não deixam uma impressão tão dolorosa na sua alma, porque vê mais longe, vê que a vida continua. Então, para ele, que tem fé, tem a certeza no futuro. Para quem tem esperança, conta com uma vida melhor. E quem tem a caridade, sabe que não tem de temer o mundo para onde vai. O que se passa é que há pessoas que passam uma vida toda mergulhadas com o medo de morrer e acabam a esquecer-se por viver. Uma última causa de infelicidade na Terra, o desgosto da vida e o suicídio, que nasce da falta de fé, ociosidade e saciedade. E o homem não tem o direito de dispor da sua vida. Pois esse direito só dispõe Deus. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei, não é? O suicídio nem sempre é voluntário, não é? Porque, por exemplo, o louco que se mata nem sequer sabe aquilo que faz, logo não poderá ser responsabilizado pelas suas atitudes. O suicídio que decorre do desgosto da vida é uma insensatez. Daí a importância do trabalho, que torna a existência menos pesada. Daí a pessoa dedicar-se a tornar-se útil, a fazer alguma coisa. Há quem se suicide para fugir às misérias e às decepções deste mundo. São pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ele pode ser rápido, a transgressão à lei independe dos motivos, por exemplo, a eutanásia, ou
pode ser lento e é um suicídio moral. Maior responsabilidade por ter mais tempo de se pensar nele e de o planear, se assim for. Com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio são muito diversas, variam de espírito para espírito. Não há penas determinadas também e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos e esta depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente e outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam muitas das vezes. Isto é o que nos contam os espíritos que assim procederam e puseram termo à sua vida e depois nos vêm relatar as suas experiências. Então estes espíritos, para fugirem a um problema, aos problemas da vida, arranjam um outro, que é terminar com essa vida. E chegarem a ter a noção de que não conseguiram pôr termo a nada. Os efeitos do suicídio não são idênticos. Há alguns comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por este estar quase sempre na plenitude da sua força no momento em que é partido, não é? Quebrado no momento do suicídio, ao passo que, no caso das mortes naturais, ele enfraquece gradualmente e muitas vezes desfaz-se antes que a vida se extinga completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo a ilusão que durante mais ou menos tempo o espírito tem de ainda pertencer ao mundo dos vivos. Quando o suicídio resulta numa morte drástica e violenta, muitas vezes eles próprios nem tomam consciência de que estão mortos, não é? Mortos fisicamente, porque continuam a viver e daí se vêm com um aspecto idêntico, não é? O corpo espiritual, o perispírito, tem a aparência do corpo físico, nem dão conta que estão desencarnados. O argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, mas também biológico, como acabámos de referir, explicando a relação entre o espírito e o corpo, em que a ligação é quebrada de uma forma violenta. O espiritismo demonstra, pelos exemplos dos que os cometeram, que o suicídio é um ato estúpido e inútil e que não resolve nada. Agora partimos à segunda parte deste nosso caderno: penas e gozos futuros. O homem instintivamente não aceita o nada porque o nada não existe. Ou seja, quando termina a nossa vida física, quando morremos, o que é que acontece depois? Nada? Não. Diz-nos a razão que não faz sentido não haver nada. O homem possui, igualmente, um sentimento instintivo da vida futura, pois antes de encarnar, esse mesmo espírito conhecia todas estas coisas. Já não é a primeira vez que a alma passa por estas mudanças de estados. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Logo, instintivamente, cá no nosso íntimo, todos nós temos esse conhecimento. Uns lembram-se mais ou menos. A ideia do nada é que repugna a razão. O homem, por mais despreocupado que seja durante a vida, chega o momento supremo
pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem querer, guarda uma esperança de que efetivamente a vida continua. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, seria um contrassenso, não faria sentido nenhum. Ou acreditamos efetivamente que a vida continua, e aí sim haverá uma lógica para a existência de Deus, e a reencarnação de suporte também, ou então não fará sentido crermos em Deus, um Deus justo e um Deus bom. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. E isso é o que nos interessa, não é? Não deixamos de ser nós. Aquilo que é nosso, os nossos sentimentos, as nossas afeições, o nosso conhecimento, tudo isso vai connosco. O que fica apenas é a parte material. O nosso corpo e os nossos bens. Intuição das penas e gozos futuros. O homem instintivamente crê na vida futura porque é um espírito reencarnado. Exatamente o que acabamos de referir, não é? A crença com que deparamos em todos os povos, na existência de penas e das recompensas, tem origem na realidade espiritual, como espíritos mortais que somos. Os sentimentos que dominam os homens no momento da morte são, para os céticos, os empedernidos, a dúvida. Para os culpados, o temor, não é? O medo. Mas para o homem de bem é a esperança e a tranquilidade. Assim, acredita que, conforme foi justo ou injusto, poderá ter situações futuras agradáveis ou desagradáveis, de acordo com a justiça divina. Mas tudo depende das nossas próprias atitudes. A razão e a justiça dizem-nos que, na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus, ou os bons e os que ainda são menos bons, não é? Para não apelidar ninguém de mau, porque ninguém é de mau, efetivamente. São apenas ignorantes quanto ao conhecimento da verdade e das leis de Deus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e com perseverança. Não faria sentido, não é? Não faria Deus justo, um Deus justo. O sentimento inato que temos da justiça dá-nos esta intuição das penas e recompensas. Quanto à intervenção de Deus nas penas e recompensas, será que Ele mete aqui a sua colherzinha e toma partido por este ou por aquele? Deus ocupa-se com todos os seres que criou. Para tal, legislou leis sábias que regem todas as nossas ações. Ou seja, Deus ocupa-se com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, para a sua bondade, é destituído de valor. Todo o que é criado tem o seu valor. No entanto, Deus tem as suas leis que regem todas as nossas ações. Se as violamos, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere nenhum julgamento, não é? Não vem cá de martelinho fazer de juiz. Ele traçou um limite. E muitas vezes as enfermidades e até a própria morte são consequências dos nossos excessos. A essas mesmas leis, a essas mesmas regras, que existem apenas para nos servir de guia, não é? E então aí estará uma dita punição, que é o resultado da infração de uma lei. Sofre-se como consequência da infração a essas leis, e não por punição de Deus, não é? Por punição divina, como acabamos de referir. Deus ainda nos previne e nos adverte também através da inspiração dos bons espíritos, não é? Do nosso espírito protetor, e ainda faculta ao homem recursos para reparar os seus erros, não é? Concedendo-lhe novas existências.
há sempre uma nova oportunidade para corrigirmos, e daí a bondade de Deus não lhe interessa minimamente proferir julgamentos, ou acusar-nos, ou apontar-nos o dedo. O objetivo dele é que atinjamos um estado de felicidade absoluta, não é? E deixemos esta felicidade relativa e tudo aquilo que nos causa dor ainda na nossa estadia aqui na Terra. Então, a ideia grosseira e absurda de que o homem faz das penas e gozos da vida futura, não é? A ideia do céu e do inferno provém da falta de suficiente desenvolvimento da inteligência, do conhecimento, ou então de pessoas que nem sequer se preocupam com esse assunto. Ou então também, muitas vezes, depende daquilo que nos foi ensinado no passado, não é? E há nisso uma grande necessidade de reforma, porque o homem civilizado hoje já está num patamar de inteligência capaz de efetivamente levantar o véu dos dogmas que a história nos traz até os dias de hoje. Quanto à natureza destas penas e gozos futuros, são espirituais porque já não existe matéria, por isso são mais sentidas. As penas e gozos da alma após a morte não são materiais, óbvio, não é? O corpo físico fica e a alma não é matéria. Nada têm de carnal, entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentamos na Terra. O espírito liberto do corpo, não é? Tem percepções muito maiores, pois a matéria já não lhe reduz as sensações. A felicidade é fruto da evolução intelectual e espiritual. O sofrimento é fruto da involução, pelo menos da estagnação e de não avançar e não o crescer. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não sentirem ódio, não sentirem ciúme, inveja, não sentirem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é para eles uma surpresa felicidade. São felizes pelo bem que fazem. Ao inverso, os sofrimentos dos espíritos inferiores são tão variados como as causas que os determinaram e proporcionais ao grau de inferioridade. Então podemos resumir as causas, não é? O invejarem o que lhes falta para serem felizes e não o obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar, o pesar, o ciúme, a raiva, o desespero motivados pelo que os impede de serem ditosos, os remorsos, a ansiedade moral, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer, eis o que os tortura, eis a origem dos seus sofrimentos. Quanto às penas temporais, a verdade é que a alma, quando está reencarnada, as tribulações da vida fazem-na sofrer. Porém, só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumamos dizer que deixou de sofrer, pois nem sempre isso exprime a realidade. Como o espírito está isento das dores físicas, mas dependendo das faltas que tenha cometido, pode estar sujeito às dores morais. E essas podem ser bem mais agudas. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outras existências. Porém, também podem ser consequência desta existência atual. Daí, à medida que nos vamos depurando, nós, espíritos todos, os espíritos encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria. Nos mundos onde a existência é menos material do que no nosso, as necessidades são menos grosseiras e menos agudos serão também os sofrimentos físicos e morais também. Quanto à expiação
e arrependimento. A pessoa que se arrepende não quer cair no mesmo erro, não quer estar constantemente a cair no mesmo erro, não é? Logo, este arrependimento pode ser no estado espiritual, pode querer encarnar para corrigir os erros que cometeu, ou então no estado corporal e quer começar a melhorar-se. Então nós aqui, por exemplo, muitas pessoas que passam por doenças complicadas, tipo cancro, não é? E depois as ouvimos a falar, parece que ganham uma nova motivação para viver de uma forma totalmente diferente daquela que viviam até então, não é? Ou seja, começam a dar valor à forma de viver e daí muitas vezes, não é? Querem melhorar-se, querem aproveitar e viver de uma forma melhor já no plano material. Os homens que só têm o instinto do mal e que parece que o arrependimento não chega até eles, através das reencarnações, adquirirão o instinto do bem. Pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta, a devida felicidade. E ninguém fica para trás. Uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. O homem perverso, que não reconheceu as suas faltas durante a vida, reconhece-as sempre depois da morte e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou e sente-se culpado e sente-se envergonhado daquilo que fez. Nem sempre este arrependimento é imediato, não é? Há espíritos obstinados no caminho do mal, mas cedo ou tarde ele virá. Deve entender-se que o espírito não se transforma subitamente. Ninguém muda do dia para a noite. Após a morte do corpo, e conforme o género da vida que teve, pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, nos seus preconceitos, até que se tenha esclarecido, pelo estudo, pela reflexão, pelo sofrimento. A duração das penas futuras. O sofrimento não é eterno, acabamos de o referir. Termina anulando-se o que lhe deu origem, não é? A causa. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura não é arbitrária, pois Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Deus não joga aos dados, já dizia Einstein, não é? Isto não é por acaso. Assim, a duração dos sofrimentos do culpado, entre aspas, baseia-se no tempo necessário para que ele próprio se melhore. É tão natural quanto isto. À medida que progride e os sentimentos se depuram, os seus sofrimentos diminuem e a natureza dele muda para melhor. Os sofrimentos do espírito não podem ser eternos, pois ele não poderá ser eternamente ignorante e jamais se arrepender. Deus não criou seres tendo por destino permanecerem perpetuamente voltados ao mal ou à ignorância. Apenas nos criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme a vontade de cada um de nós. Está sempre nas nossas mãos a liberdade de agir, de fazer escolhas. A lei sábia e magnânima subordina a duração das penas aos esforços do espírito. Jamais priva o seu livre-arbítrio. Se deste faz mau uso, sofre as consequências. Então aqui temos uma balança. Se de um lado nós, como espírito, temos a nossa liberdade de agir, não é? E de fazer opções, no outro lado da balança temos a lei de causa e efeito, que nos responsabiliza unicamente a nós pela tomada dessas mesmas decisões. E aí está a sublimidade da justiça divina, unida à sua bondade, não é? E aí também se encontra a verdade
desta dita sentença: a cada um segundo as suas obras. Estamos na reta final. E o que é de que forma é que o Espiritismo aborda aqui o paraíso, o inferno e o purgatório? Simples alegorias. O purgatório será equivalente ao tempo de expiação, se assim quisermos de chamar. Com a doutrina espírita cai por terra esta crença. Não é? Para o Espiritismo não há céu, não há inferno, não há purgatório. As penas e os gozos são inerentes ao grau de aperfeiçoamento dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda a parte, não é? Como os espíritos estão por toda a parte, não há um lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado para isto ou destinado para aquilo. Não existe. O inferno e o paraíso nada mais do que são simples alegorias. Por toda a parte há espíritos ditosos e inditosos. A localização absoluta das regiões de penas e recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência a materializar e a circunscrever as coisas, cuja essência infinita não compreende. Entende-se por purgatório as dores físicas e morais, o tempo de expiação. É também uma alegoria, não é? Não é um lugar determinado. Significa o estado dos espíritos imperfeitos que estão a expiar, não é? Até atingirem alguma perfeição, não? A perfeição e a felicidade. Este melhoramento opera-se através das diversas e sucessivas reencarnações. O purgatório, então, consistiria, quando muito, nestas provas na nossa vida corporal, nestes sofrimentos que a gente acaba por ter que os ultrapassar. Como conclusão deste último caderno do curso básico, poderemos dizer que não devemos analisar os factos em função do presente, não é? Do aqui e do agora, mas sim olhando para o passado, perspectivando um futuro. Dizem que não se pode mudar o passado, e é efetivamente, mas mudando a nossa postura hoje, podemos fazer um futuro diferente. E não somos felizes, ou não somos mais felizes, porque ainda estamos a aprender a amar. E acho que aqui fechamos com chave de ouro, porque efetivamente o ponto central da questão é o amor. Não é? E depois de todas estas causas que temos vindo a falar de felicidade e de infelicidade, o que é que nos faz sofrer e não, se soubéssemos amar a nós próprios, em primeiro lugar, e amar a Deus e ter confiança nele e amar um próximo, certamente estaríamos mais próximos de atingir esta nossa aspirada felicidade. Obrigada a todos. Até uma próxima e que tenham gostado do nosso curso básico. Olá a todos novamente. Chegou a altura das questões e das respostas. Foram-nos enviadas algumas perguntas às quais gostaríamos de responder. Então, uma primeira pergunta a este tema que acabamos de abordar é: porquê que o homem não é feliz? Ora bem, o homem só é infeliz pela importância que dá às coisas deste mundo, não é? Às coisas materiais do planeta, a vaidade, tudo o que seja ambição, cupidez, tudo isso é que lhe traz a origem da sua infelicidade. Aquele que não se interessa pelo supérfluo, esse é feliz. Uma outra questão relativamente ao tema das uniões antipáticas. A pergunta é esta: antes de reencarnarmos, tomamos conhecimento destas uniões antipáticas? É engraçado, não é? Colocar esta questão do género: se já sabíamos disso, então para que é que nos metemos nelas? Não necessariamente. Nem tudo o que ocorre nas nossas vidas está programado. No dia a dia fazemos opções que nos distanciam daquilo que objetivamos antes de reencarnarmos e que efetivamente
tornam mais difícil alcançarmos os planos estabelecidos anteriormente. Relativamente agora ao suicídio, porque não temos o direito de pôr termo à nossa vida? Porque é que não somos livres de terminar com os nossos sofrimentos? Então, aqui podemos dizer que estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo revelado pelos que sucumbiram, por aqueles que praticaram efetivamente essa ação, que não se tratava apenas de uma falta representativa da infração a uma lei moral, mas um ato algo estúpido, não é? Visto que não se ganha nada com ele. Então, como já falávamos, se pensávamos que acabávamos com um problema, arranjámos foi dois. Uma outra pergunta: a crença no Espiritismo assegura a nossa sorte, entre aspas, na vida futura? E diz-nos o nosso livro dos Espíritos que o bem, apenas a prática do bem, é que assegura essa dita sorte na vida futura. A crença no Espiritismo ajuda o homem a melhorar-se, fixando-lhe as ideias sobre certos pontos futuros. Não é? Ela apressa o progresso dos indivíduos e das massas, que permite compreender o que seremos um dia. É um ponto de apoio, é uma luz que guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência, com resignação. Desvia dos atos que podem atrasar a felicidade futura. Pode contribuir, não diz que sem ele não se possa conseguir, ou seja, ajuda. Sem ele conseguimos atingir o melhor na vida futura, conseguimos da mesma forma.